Esse aqui. Pessoal, a gente vai começar agora as perguntas, a rodada de perguntas. Fique à vontade. À medida que for levantando a mão, o pessoal do cerimonial entrega o microfone. Bom dia, parabéns pela apresentação, Malva, Eugênio. Minha dúvida é a respeito da escarificação de furo. Hoje ainda tem uma linha de projetistas que falam, não, tem que escarificar, outros dizem, não, não precisa. A norma traz algo relacionado à parte de escarificação de furo? Traz sim, traz indicações, portanto, ver que tipo de perfuração está sendo realizada, em que caso se aplica, e está lá como fazer, o que precisa ser feito para deixar a perfuração pronta para o ensaio. Tá? Bom dia, Diógenes. Queria perguntar para a professora sobre o ensaio de permeabilidade, se vai manter os 10 minutos de saturação antes do ensaio, se dentro desses 10 minutos ocorrer alguma avaria ou não saturar, em qual classificação que entraria essa unidade hidrogeotécnica aí no caso? Seria aquela 1 vezes 10 a menos 3, ou o que a gente adotaria no caso, para o projeto? Eu acho que você dá uma olhada na norma em relação ao tempo para saturação e aos critérios, né? Então, e se não está saturando, né, o que eu sugeriria talvez é ver uma outra alternativa que não, né, de ensaio, né, às vezes que não aquela que você está propondo, tá? Então, sempre levando em conta, né, que ela diz que você tem que manter o sistema em equilíbrio. O sistema tem que estar em equilíbrio para a norma, para funcionar o ensaio, né? E então tem que pensar talvez em alguma outra alternativa para a caracterização. Tá. Bom dia, Wagner Inácio da Unisam. Eu tenho uma dúvida em relação aos ensaios de infiltração em pilha de estéreo, já que o material percola ao lado do revestimento e dão diferentes resultados. O que a senhora acha assim, sobre esse assunto? E falando também sobre o companheiro perguntou sobre a escarificação do furo. Na sondagem convencional, aí a gente escarificava o furo. Agora, no Arline, já tem o manga-trava e tem o calibrador de diamante, que, ao cortar por dentro do revestimento, ele já faz a escarificação. Gostaria de saber o que a senhora acha dessa avaliação. Bom, primeira pergunta foi a questão do... Tem que fazer que nem o João Jerônimo anotar. Ensaios de infiltração. Em pilhas de estéreo. Eu acho que tem que ser avaliado o que está acontecendo, porque a pilha de estéreo também ela é variável, né, quando a gente faz o ensaio, né, ou seja, não tem uma... tem que realizar o ensaio, ver o que está acontecendo, a caracterização hidráulica do meio, naquele meio, né, estando em equilíbrio o sistema, né, é essa, né? E você tem ensaios por trechos também, então você tem que isolar o trecho, né, conforme a norma, realiza o ensaio, aí depende do ensaio que você está realizando, se é a carga constante, se é a carga variável, né, consegue o equilíbrio do sistema, né, e aplica a equação, né. E aí você vai encontrar, talvez, algumas zonas, né, algumas zonas que possam ser, que tenham características, né, semelhantes e outras não. Isso vai aparecer no resultado do ensaio. Na maioria das vezes, a gente reveste o furo até a cota. Ah. Fica 1 metro do fundo. Sim, o fundo. Do fundo do Sim. furo. Só que essa infiltração, ela percola na lateral do revestimento. Então, mas aí não pode usar o ensaio dessa forma. Ok. Tá? Então, isso, dá uma olhada na norma. Né? Atualmente, a gente está trabalhamos juntos para desenvolver novas orientações para esse tipo de casos, né? Junto com o pessoal, né, daqui da rede. E talvez tenha que ser pensado, e deve ser pensado, os subobturadores. Né? Tá? A senhora recomenda, então, a não fazer, no caso da pilha de estéreo, no caso? Não, recomendo fazer. Só ver o método. Com outro método. Exatamente. Você não pode ter fugas, né?
Você tem que ter você tem o item que eu falei ali, que é qual é o trecho de ensaio. Que trecho de ensaio eu estou ensaiando, né? E eu tenho que ter isso muito bem definido. Eu não posso caracterizar um trecho que depois eu tive fugas pela lateral e eu vou ter outro tipo de condutividade ali, que não é a do trecho. Tá? Agora, se eu estou com um trecho fechado, tipo, eu trabalhei com obturadores, o meu trecho está bem definido, é 1 metro. Ele não está fugindo, né, porque eu vedei, né, ele em 1 metro. E me deu uma condutividade super elevada, porque naquele trecho tem uma condutividade super elevada, pronto, é a condutividade que deu. Né? Se está bem executado, com boa base, então veio a norma. Não, eu segui a norma é essa, disse isto. Cuidei cada um dos itens da norma. Né? Então, meu resultado é este. A outra pergunta foi sobre a escarificação do furo. Há tempos, né, na sondagem convencional, a gente descia o escarificador e rodava. E escarificava. Hoje, nesse sistema mais moderno, no online, a própria ferramenta já tem o manga-trava, que é umas vigas, ou o diamante, e tem também o calibrador, que já faz essa escarificação do furo. Eu teria que ver como é que funciona o calibrador. Mas escarificação tem que ser escarificação, né? Não pode ser a destruição da parede, a ampliação do diâmetro de ensaio, porque o diâmetro de ensaio é fundamental. Né? Então, mantendo o diâmetro. Então, seguindo, se a tecnologia está mantendo o que está pedido na norma, manteve o diâmetro. Manteve né? o diâmetro. Manteve o diâmetro e escarificou também. E escarificou. Até melhor, porque é diamante, né? Então, a dureza dele é alta, então ele vai manter aquele padrão ali de escarificação. O material, né? O material que você está escarificando também faz muita diferença. Né? E mais se é pilha, né? Se é empilha de rejeito ali também. Essa de pilha é uma pergunta, é sobre a infiltração em pilha. E a escarificação do furo para infiltração seria outra. Seria num solo residual, in situ, saprolito. No meu modo de ver, não se aplica a escarificação por causa do que a gente já tem essa ferramenta acoplada ao barrelete. Se ele cumpre a função, né? Seria válido. Se ele cumpre a função, né? Teria que ver o funcionamento da ferramenta. Não vi. Obrigado pela resposta. Bom dia, boa tarde, né? Guilherme Freitas, a minha pergunta vai para o Eugênio. Acho que a apresentação sobre os fluidos foi bem contundente e ficou bem esclarecido de que a utilização, se altera a permeabilidade, é uma alteração muito pequena, mas eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da utilização dos produtos dispersantes posteriormente à utilização do fluido. Né? Existem esses produtos que são também comerciais, e eu queria saber a opinião do senhor sobre a utilização desses produtos aí no processo da sondagem com o intuito dos ensaios de infiltração. De permeabilidade, desculpa. Então, a utilização do dispersante ajuda no processo de remoção ali, né? Quando você faz a troca do fluido, né? Você usa o dispersante para ajudar nesse processo de remoção do material que foi utilizado, né? Então, se eu troco o fluido por água, por exemplo, se eu passar o dispersante, uma segurança que eu tenho que remover todo o fluido que estava ali, entendeu? Porque ele tem essa facilidade, essa questão, porque eles são afinantes, né? Então, o que tinha de viscosidade ali, com o dispersante, você passa a ter uma viscosidade parecida com a da água, né? Então, você tem uma eficiência maior na limpeza, né? Na questão química da coisa, né? Aí os especialistas teriam que falar, né? Se estiver usando um produto que tem alguma composição química, né? que vai interferir na análise ali, por exemplo, o pessoal usa muito fosfato, né? Produtos à base de fosfato. São excelentes dispersantes, né? Agora, se isso tem ali um controle da parte química muito rigorosa, não sei, se aparecer fosfato, por exemplo, né? Então, nesse caso, existem aqueles produtos que eu falei que tentamos usar, né? Desbloqueador, e o desbloqueador ele é um produto oxidante. Então, o resíduo dele, basicamente, é que ele faz a limpeza, né? A degradação do polímero, ele faz com oxigênio.
ok? Então, esse material, o resíduo dele vai ser basicamente carbono, né? Do polímero que foi degradado ali, né? Então, praticamente, ele destrói o polímero. Por isso que a gente fez a tentativa de utilizar esses rompedores aí, que também podem ser utilizados, né? Em muitas situações onde tem um controle muito rigoroso, pode ser utilizado, né? Ele vai preservar a permeabilidade muito mais, assim, além do que, no caso, se tiver alguma zona de interesse e a suspeita da contaminação ali, né? Você pode lançar a mão desse material, porque ele vai degradar totalmente o polímero que está ali. Ok? Obrigado. Eu acredito que a preocupação maior do recebedor do dado é de conservar as características originais da permeabilidade daquele maciço rochoso de solo. Sim. Então, você utilizando um dispersante para poder eliminar aquele polímero que eventualmente foi utilizado na perfuração, cumpriria com esse papel de preservar a característica original da formação, nesse caso. Sim, cumpriria. Ok. Ajudaria bastante. É uma ferramenta que você tem para ajudar, né? Perfeito. Obrigado. Ok. Só um minuto. Bom dia. Vai falar? Pode falar. Não, pode falar que Não, tá. a Malva vai fazer uma pergunta na sequência. Professor Eugênio, parabéns pela apresentação, tá? Me chamo Eduardo. Eu queria entender um pouco, não sei se você já fizeram algum estudo similar, mas eu gostaria de entender se existe, ou até sua compreensão com relação ao impacto desses polímeros na investigação de maciço de barragens, né? Muitas vezes, durante a investigação, a gente pode encontrar um filtro, um dreno, e são estruturas ali que são muito permeáveis, né? A gente espera que estejam permeáveis. Gostaria de saber se esses polímeros eles podem, talvez, impactar a permeabilidade, enfim, podem comatar essas estruturas, tá? Se existe algum impacto, ou talvez um impacto muito grande, ou se de fato é local, ou se não existe esse impacto, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se esse estudo de fato que você apresentou, se já foi publicado ou não, até é interessante para a gente discutir internamente aqui dentro da empresa. Obrigado. Foi um estudo que foi feito, eu não sei, houve publicação disso, acho que não houve, né? Não, em relação ao estudo, eu posso, desculpa interromper, até porque eu ajudei a fazer o estudo. A gente teve um artigo aprovado agora, num periódico internacional, ele está ainda em revisão, e ele é um estudo que foi feito dentro da Vale para tentar, transversal, né, para tentar elucidar esse problema. Então, assim, eu posso te passar, porque não teria problema nenhum, até porque cedo ou tarde a gente acaba se encontrando aí, né, como empresa de engenharia, de execução, mas pode procurar que eu te passo ele. Até que acho que é uma das maiores discussões que a gente tem internamente aqui, né? Desde a executora até a projetista. A executora, normalmente, ela quer usar produto a todo custo e a projetista quer limitar porque ela teme algum impacto, né, na aquisição do dado. Mas, enfim, é um dado muito importante para a gente. Então, e a outra pergunta em relação ao filtro e dreno, enfim. Então, eu não entendi muito bem qual que é, quando você está fazendo... Se durante a sondagem, a utilização desses polímeros, se eles têm algum impacto, talvez, quando a gente encontra quando a gente atravessa esses materiais, né, um filtro, um dreno, se eles conseguiriam, talvez, obstruir ou acomatar essas estruturas? Você acredita que sim ou não? Não. O que eu tentei explicar aí, quando até mostrar para vocês, que o polímero é praticamente uma água viscosa, né? A quantidade que vai dele é muito pequena, ele fica solúvel, ele vira polieeletrólito, né, que a gente chama, né? Quando ele dissolve em água, ele forma os polieletrólitos, né? Então, o que acontece? Ali, no processo de utilização, o que sobra ali, no momento que você lava, normalmente já sai praticamente todo o material. Ainda tem a possibilidade de usar o dispersante, ainda, se tiver dúvida em relação a isso. Tem a possibilidade de usar os oxidantes, que destrói o polímero, né? Então, eu creio que a permeabilidade, o impacto, como mostrou o estudo, é muito pequeno. É muito pequeno, né? A gente não consigo ver problemas desse tipo. No estágio de perda d'água, por exemplo, né, aí sim, você utilizando o polímero na área,
No caso da infiltração, você não usa, você usa água no trecho que vai ser ensaiado, né? No caso do perda d'água, você vai usar o polímero ali, mas vai ser muito pior se você não limpar, entendeu? A quantidade de sólido em suspensão que vai ter ali vai impactar muito mais a permeabilidade do que a presença do polímero. Okay? E tem a escarificação também, né, que é feita, que é uma outra forma de remoção. Ok, beleza, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui. Ele não está vendo. Eu? Posso fazer uma pergunta na área de fluidos? Sim. É para saber se teve algum caso parecido com o que eu vou citar aqui e se é possível modificar o fluido para que não ocorra. E aí a pergunta vem de encontro a um caso de perfuração HDD por baixo de grandes rios e a ruptura, né, do meio e a ascensão do fluido à superfície em função de cargas ascendentes, né, das pressões hidrostáticas do meio. E um problema bastante sério, extenso, né, em linha, mais extenso. E aí a minha pergunta vem de encontro à questão da característica do fluido de perfuração e possibilidade de modificação desse fluido para evitar que isso aconteça. Sim. Esse é o cálcio hidráulico, né? Quando você... eu acho que deu para ver ali, quando eu mostrei aquele vídeo do fluido fluindo quase na horizontal, né? Parecido com um furo de HDD, aquilo ali. Isso. Você vê que, dependendo do produto que você usou, formou depósito embaixo. Né? Então, a pressão ali, na parte que está circulando, é muito maior, né? Porque reduziu a área. Né? No caso do fluido com a goma xantana, você vê que ele ficou totalmente limpo. Né? Então, no caso, provavelmente, nesse caso, não usaram goma xantana. Né? Usaram. Se usaram, a dosagem provavelmente não foi adequada. Dá para modificar quimicamente para trazer mais densidade. Exato, porque você tem que ter a dosagem. Se você usar muito pouco, também não vai ter o efeito. Né? Então, a gente usa, por exemplo, a goma xantana a partir de 4 gramas por litro, né? 4 quilos por metro cúbico, às vezes até mais. Né? Então, o que eu vejo muitas vezes é o pessoal tentando economizar produto e usando uma quantidade pequena, né, de polímero, e aí aquele efeito acaba ocorrendo da mesma forma. Se você tem a limpeza do fluido, pelo fluido, do furo, né, sim. E quando o fluido para, o material fica em suspensão, como demonstrou ali, aí o risco praticamente não existe. Né? Isso acontecia muito antigamente, e depois da utilização de goma xantana nos HDDs, né? Nos HDDs. A gente trabalha muito com HDD. Houve uma redução brutal desses problemas com a presença da goma xantana. E no petróleo também, né? Mas tem recuperação do fluido, tem recuperação. Oi? Tem a recuperação desse fluido, né, durante o... Em alguns casos, o fluido é utilizado, injetado e descartado. Em outros casos, ele circula. Né? Quando ele é descartado, a goma xantana tem a vantagem que ele é um polímero natural, biodegradável. Em pouco tempo, ele já se degrada e volta. Você tem condições de ser absorvido. Porque ele é produzido por uma bactéria, né? E é um polímero totalmente natural. Né? No caso do CMC, ainda ele tem um tratamento químico ali para poder ficar solúvel. É uma celulose, material mais resistente. A goma xantana, não. Se você deixar ali, que nem eu tenho mostrei aquela goma xantana. Se eu abrir aquela garrafinha ali daqui uma semana, provavelmente você vai sentir um mau cheiro ali, que ele já entrou na degradação. Né? Tá bem, então, obrigada. Tá. Eu queria fazer uma pergunta, e até aproveitar aqui, eu fazer uma pergunta também para você, Malva, que é o seguinte: isso é um debate que, às vezes, a gente na Vale tem com todo projetistas, com executoras, internamente, é sobre a influência dos resultados na possibilidade de você fazer uma sondagem utilizando o revestimento próprio, o revestimento propriamente dito, que é aquela composição que não tem coroa, que não é um barrilete. Ou de você usar, inclusive, até foi o que nós testamos no trabalho, que é usar um barrilete HQ e usar um HQL. Ou seja, se você, e obviamente levando em consideração que
não está tendo vazamento de água pelo lado, o processo foi feito correto, se você vê que há algum risco de influência de você usar uma composição unicamente revestimento ou uma composição de barrilete para atuar como um revestimento. Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu. Acho que a gente desenvolveu um trabalho, foi com o Adalberto, foi desenvolvido de mais de 1 ano e meio, foi entregue, né, por solicitação, né, da rede, e ele trabalha justamente com as diretrizes para ensaios de permeabilidade, utilizando, né, o revestimento com HQL, mas assim, o que é o fundamento desse? O trabalho tem aproximadamente o relatório umas 70 páginas. Então tem toda a parte, foram consultadas as STMs internacionais, tá? Então foi feito todo um levantamento bibliográfico desde o início, né, dos estudos de ensaios de infiltração nos Estados Unidos, a nível de Europa também. E a gente definiu ali uma metodologia para que fosse possível realizar os ensaios, né, a diferentes profundidades, utilizando o método de perfuração wireline. Tá? Então, tem as diretrizes e tem o que deve ser seguido, como eu falo. Né, assim, que tem as diretrizes gerais e tem o que deve ser seguido. Né? Então, vocês têm diferentes métodos de perfuração, mas podem ser adaptados para obter resultados, né, adequados. Só tem que cuidar essas adaptações. E essas estão definidas. Né? Olha, tem que olhar o isolamento do trecho de ensaio. Epá, eu não me interessa o que está acima de 2 metros. Eu estou isolando o trecho de ensaio, que é de 1 metro. Ele está isolado. Eu garanti que teve perfuração. No meu caso, com água. Né? Garanti que foi feita a perfuração adequadamente. Foi escarificado. É o diâmetro que eu preciso, que é o que entra na equação. Então, eu cuidei, né, esses princípios, né? Então, é possível você aplicar as equações. Então, essa diretriz está dentro das normas da BGE ou ela está nesse trabalho? Não, está no trabalho. Então, as normas... Esse trabalho ele é público? Que nós estamos né, tentando colocar ali como diretriz técnica. Legal. Tá? E esperemos que fiquem abertos para comentários, sugestões, críticas, né? E o que o mercado considerar necessário que seja para melhorar, né, essa diretriz. Então, a princípio, esperemos que, né, o João, acho que não está aqui, mas já estávamos conversando para colocar ele como diretriz técnica aberta ao público para sugestões e críticas. Tá? Eu acho que o fato de você usar o fluido lá em cima, achar que ele vai interferir no que vai ser medido lá embaixo, não. Né? Não. O que está em cima está revestido, né? E o ensaio... Revestido, sim, como se ele pudesse sair pela formação e descer, quer dizer... se sair da formação já não fica bom o ensaio, né? Então, a gente... Então, exatamente. Não tem... Cuidando, né, que o trecho de ensaio esteja adequado. E outro fato interessante é que, antigamente, esses furos eram 30 metros no máximo. Né? Hoje está fazendo furo de 250 metros. Então, se não usar fluido, é muito difícil, entendeu? Né? É muito difícil você conseguir um furo, chegar em 250 metros. Como é que você vai limpar? Como é que você vai ter o material? E outra, a água, se ela mantém sólido em suspensão, ela também compromete a permeabilidade. Então, né, existe um comprometimento. Então, tem toda uma preocupação em relação a isso. O fluido tirando o material. Só aquela película de fluido que fica no reboco, ali no envoltório, infelizmente, meu vídeo não rodou ali, onde eu ia mostrar esse envoltório, né? Esse reboco, mas aquilo ali é muito fácil. Você lavando o furo, você já remove aquilo ali, que o polímero ele sai com muita facilidade. Entendeu? Ainda vai escarificar, ainda faz, sabe, um monte de coisa. Né? Bom dia. Professor Eugênio, a apresentação excelente, muito boa abordagem na questão de trazer geotecnia, né, para polímeros. Eu estudando os últimos meses e últimos anos aí sobre polímeros, eu vejo quanto a geotecnia está engateando ainda nessa questão dos polímeros, né, o quanto é necessário esse tipo de palestra, né, talvez até a incorporação isso nas normativas nossas aí, né. E trabalho na fiscalização aí de empresas, né, então estou na gestão da expectativa de projetistas quanto aquilo que eu posso executar junto com as empresas executoras, né. Nesse sentido, duas perguntas rápidas aí, né. A primeira é em relação aos furos, justamente furos profundos, né, até trago a fala do nosso editor aí, João. Toda a experiência que a gente traz é de barragem, onde raramente é acima de 60 metros, né? Agora a gente está com furos grandes, aí, grandes profundidades, né?
como é que o professor vê a questão da limpeza desses furos, a questão dos danos de utilizar pressão, da possibilidade de continuar, de fato, esse furo, de conseguir sucesso nesse furo, né? E a segunda, em relação ao controle de filtrado. A preocupação nossa desse polímero entrar no maciço. Se pudesse abordar um pouquinho nesse sentido. Sim. Então, de fato, essa questão do polímero está, em vários outros segmentos, a coisa está bem avançada, né? Já se utiliza hoje, e hoje em dia, por exemplo, na área de petróleo, isso é uma loucura, né? A quantidade de possibilidades que você tem, né? No caso, nós estamos falando em 2 polímeros que nós recomendamos, né? No caso, o CMC e a goma xantana, né? O CMC ele é muito bom de formar película, então ele vai formar uma barreira impermeável, né? Que eu falei que depois você pode lavar, é fácil de remover. A goma xantana, ela tem essa questão de ela ser tixotrópica, de ela ter um gel. Então, vamos supor, o fluido está circulando. Se ele invadir ali 1 milímetro ali da formação, entrar no poro, ele já vai para a inércia. Ele indo para a inércia, ele já fica tixotrópico, ele já desenvolve gel. Ele não avança, ele para ali, entendeu? Então, isso nos dá segurança que não vai ter avanço disso para dentro da formação. Entendeu? A questão da limpeza, você viu que eu mostrei que tem até cálculo matemático para você fazer ali, você calcular se está limpando bem ou não, né? É só entrar com os dados ali, você consegue saber se a limpeza está sendo eficiente ou não, né? Então, tudo isso pode ser controlado. Você controla com a viscosidade, você controla com a hidráulica. Com a densidade, a gente não fica aumentando o peso de fluido, né? Ninguém vai colocar baritina no fluido, sal no fluido para aumentar peso. Mas a viscosidade e a hidráulica, a gente tem bastante possibilidade de interferir, né? Então, teoricamente, você pode ir até mais de 1000 metros de possibilidade, assim como os furos vão, entendeu? Né? Desde que você trabalhe com fluido limpo, né? Fluido limpo. O que é o fluido limpo? É a água mais polímero, certo? Seria o recomendável para esse tipo de aplicação. Vamos supor, o cara vai fazer um poço de água lá no aquífero Guarani, vai pegar o arenito lá embaixo a 1000 metros de profundidade. O que ele vai usar? A água mais CMC. É isso que ele vai usar. Por quê? Porque ele quer preservar a permeabilidade ali do aquífero o máximo possível. E o fluido que faz isso já está provado. São décadas e décadas que se utiliza e já está provado, consagrado, que o fluido que menos interfere é esse, né? Então, nós temos também essa experiência que pode ser levada em consideração, não? Beto, aqui da Rede de Engenharia, pergunta para o Eugênio. Eugênio, quando a gente fala de fluido de perfuração, a gente cita as vantagens do fluido poder carrear aí os finos e estabilizar o furo. Porém, não falamos muito da capacidade do fluido de proteger o testemunho, neste caso, durante a perfuração. Qual a sua opinião sobre isso? Fundamental, né? O mesmo trabalho que ele faz na parede, ele faz no testemunho, né? Então, para você conseguir ter uma recuperação de testemunho alta, você tem que impermeabilizar a superfície do testemunho, né? Senão, a água do fluido penetra no testemunho e destrói o testemunho, né? Então, é fundamental que você tenha aquela película ali, né, protegendo, e quando você for verificar o testemunho por dentro, ele vai estar seco, totalmente seco, né, porque ele não permitiu que o fluido invadisse. Ok? A outra pergunta seria para a professora Malva. Você acredita que o uso de obturadores poderia ser uma tecnologia que poderia ajudar no estanqueamento e isolamento do trecho durante os ensaios de infiltração em solo? Com certeza. Com certeza. Nos métodos que estão sendo utilizados hoje em dia, né, de perfuração, eu acho que é uma alternativa importantíssima, tá? A utilização de obturadores para isolar o trecho de ensaio. E nas equações você precisa da geometria, nunca esquecendo, né, respeitar a geometria que a equação pede, né? E então o obturador permite, né, que a zona de infiltração seja respeitada, a geometria da zona de infiltração. É isso.
Agradecemos a participação dos integrantes da mesa redonda, ensaios de infiltração e suas particularidades, e informamos que faremos um intervalo para o almoço, retornando aos nossos trabalhos às 14 horas.